Gravando. Seja bem-vindo ao DesenvolvaCast, um canal de podcast com vídeos do YouTube, onde a Desenvolva traz parceiros, traz empresas que ajudam nesse ecossistema de farmácia. A farmácia hoje ela é multidisciplinar, você precisa ter gente cada vez mais contribuindo com o seu sucesso. E é claro, eu sempre digo isso, aqui na Desenvolva você aprende a ter uma farmácia não apenas que funciona. O que é uma farmácia que funciona? E a tua equipe, tá boa? É, mais ou menos. Lembra aquele cara? E como é que está o teu delivery? Que é o tema que a gente está falando aqui. Tem reclamação. Mas qual a taxa de reclamação? Como é que está? E aí? Como é que estão as vendas? Mais ou menos. Você que só cresce aquilo que o governo te dá. Isso não é abundância, isso não é prosperidade. Na Desenvolva, a gente está falando de prosperidade, nós estamos falando de abundância, a gente está falando de time comprometido. É possível. Nós estamos falando de equipe, de time, de vendas, de resultados. Só que, é claro, isso depende muito para onde a tua farmácia quer ir. E falando especificamente de delivery, nós estamos perguntando aqui para vocês, né, André? Sim. Que tipo de farmácia você quer ter quando crescer? Que é aquilo. Por quê? A grande ótica do mercado é: eu quero ser o melhor delivery da cidade. Eu quero ter um televendas que cresce, eu quero ter, na mentalidade do cliente, o telefone sendo o meu como prioritário. Você está no lugar certo. Agora, quer fazer jeitinho? Existem vários. Quer fazer um atalho? Existem vários. É mais ou menos por aí, André? Sem dúvida, não adianta. Que perspectiva que eu tenho? Como na Fórmula 1 no passado, para trocar os pneus do carro, fazer lá o pit stop, gastava quantos segundos, quantos minutos? Hoje gasta 2,3, 1,8 foi o recorde. Então a farmácia ela tem que ter muito bem estruturado, não adianta fazer gambiarra. Tem que ter um delivery estruturado. Mas eu queria te fazer uma pergunta, Marcelo. Agora vamos inverter. Quanto custa? Imagina uma farmácia, uma rede que tem 5 farmácias, vai montar uma nova filial. Qual o valor do investimento financeiro para abrir uma loja? Verdade, altíssimo, né? Mobiliário, estoque, equipe, é verdade. Gasta R$1 milhão mais ou menos ou não? Depende da estrutura, creio que um pouco menos, um pouco mais. Um pouco menos, um pouco mais. Agora, se a farmácia tem um delivery meia boca, amarrada no arame, ela quer organizar e tem um delivery top, vai ter que investir? Vai ter que investir. Mas o investimento é muito menor que montar uma outra farmácia. Ela pode multiplicar o seu lucro com a mesma farmácia que tem. Então, a farmácia tem que buscar faturamento, crescimento, sim. Mas a última linha é a que manda. Então, investir certo. Ter as pessoas boas, ter os bons fornecedores, ter uma boa equipe de contadores, ter um bom advogado, ter um bom consultor ali para treinar a equipe, ter uma boa empresa, se vai terceirizar a entrega, tem que ser uma empresa organizada, estruturada. É comum de se ver, Marcelo, no mercado, farmácia que tem trauma de terceirizar a entrega. Porque terceirizou por alguém local, um motoboy que foi lá, abriu uma empresinha, e aí quando a farmácia foi se dar conta, a empresa não tinha os funcionários registrados, não tinha nada legalizado, não pagava imposto direito, era amarrado no arame e sobrou para a farmácia. Então ela criou uma máxima: terceirizar é fria. E não é bem assim. Tem boas empresas em todos os segmentos. Então, a farmácia ela tem que, eu diria, não terceirizar até, parcerizar. Ter bons parceiros em todas as áreas. Então, como eu falei, assim, um bom advogado faz a diferença ou não? Nossa, eu tenho uma advogada, ela está para ganhar a bebezinha, mas ela é tão responsável que ela buscou uma outra equipe para substituí-la no período que ela vai estar ausente. Então, quando o profissional é de bom nível, ele preocupa nos detalhes. Então, se você tem um bom consultor, como você tem bastante tempo, é da área, sabe orientar, cada dia que passa você fica melhor. Porque você vai numa farmácia que o proprietário teve alguma sacada, putz, que joia, vou levar para a próxima. Então, isso é o ponto que um farmacêutico tem, eu digo, o dono de farmácia tem, que é essa abertura ao novo e abertura a novos parceiros, né, Marcelo? Exato. E na ótica de ter um bom consultor, ele vê a quantidade de erros que outras farmácias têm
e começa a dar soluções para isso. E para um delivery eficiente, existem soluções. Sim. Por exemplo, eu quero ter esse delivery. Eu já vou afirmar, você tem que tirar o telefone do balcão, porque você quer ser grande. Hoje, a Desenvolva tem mostrado que mesmo o custo de ter lá um balconista e ter lá uma equipe, ter equipe é muito mais produtivo. Agora, não, minha farmácia é pequenininha, eu quero... É tudo... Não. Aí é outra história, mas as empresas, para o futuro, e o André comentou isso aqui, ela vai ter tecnologia. Talvez o e-commerce cresça cada vez mais, sim. Até porque existem clientes que não querem contato humano. Existem clientes que ele quer comprar por uma tecnologia, né? Sim. Mas quando se trata de farmácia, o atendimento humanizado é importante. O atendimento ali de ter alguém no WhatsApp, alguém mandando foto do produto. Você sabe disso? Sim. Hoje, cada vez mais, o cliente ele quer ver a foto do produto, ele quer saber se aquele produto é realmente para ela. Hoje a Desenvolva tem montado estruturas com farmacêutico presente, balconistas capacitados. E aí tem uma objeção, André. O pessoal fala assim para mim, nossa, mas tá difícil achar balconista? Tá difícil achar balconista. Mas é mais fácil você ter uma pessoa no WhatsApp bem treinada do que formar um balconista. Apesar que a Desenvolva tem um projeto de formação de balconista também. Nós temos treinamento técnico, nós temos treinamento de vendas para balconista, mas o que você pode fazer? Entender que as habilidades do delivery dentro de uma ótica de alguém que vai vender o produto, porque a gente coloca televendas, a gente coloca delivery, mas é o que você comentou. Há uma série de coisas ali. Eu tenho o entregador, eu tenho o comprador, que está antenado com o mix, eu tenho uma pessoa de marketing, que está trazendo clientes para aquele canal, mas eu não posso deixar de falar que eu tenho que ter um profissional. E aí, as farmácias, gente, escute bem isso que eu estou falando. E, de novo, vou repetir, é para farmácias que querem crescer e que têm uma estrutura. Ter um atendimento separado é mais barato. A remuneração é melhor, você sabia? Sim. Que o custo fica menor para a farmácia? Por quê? A habilidade que eu tenho, muitas vendas de WhatsApp, é uma venda que o cliente já sabe o que quer. Então eu vou pegar um bom balconista e está difícil fazer ele, e vou fazer ele atender o WhatsApp. Eu queria que você pensasse em crescer o teu delivery. Eu consigo remunerar o pessoal de delivery, de telefone, diferente do balcão. Por quê? Porque ali, André, a pessoa fala assim, eu quero tal produto. Mas ele mesmo assim tem que ter uma remuneração variável. Aí o que as farmácias fazem? Farmácias, você pode ver, é muito raro, raríssimo, ter uma excelente estrutura de delivery com pessoas fazendo atendimento no balcão. Por quê? Porque eu não sei se eu atendo aquela pessoa que está aqui ou atendo a pessoa que está na minha frente. E quem está na sua frente tem tanta prioridade quanto alguém que está aqui. Então, se você quer realmente um delivery profissional, e é isso que eu quero subir o nível agora, sim, você precisa tirar esse telefone do balcão. Se você quer um delivery, você tem lá uma estrutura de mais lojas, você tem que começar a pensar em lojas pulmão. Lojas com estoques maiores, onde eu tenho uma captação e eu faço, e a Flux vai falar disso já, a roteirização, mapeando a cidade, e o meu motoboy, meu entregador, passa naquele pulmão para separar. Eu tenho clientes, por exemplo, com 30, 40 lojas, André, e a gente está falando de 4 centros de distribuição saindo o produto. 4 farmácias.
E agora a gente está pensando num outro cliente meu de 70 lojas, nós já estamos pensando em Dark Store, que foi... O que é Dark Store? Eu vou deixar o André depois comentar tudo isso. Então, por isso, aqui na Desenvolva você tem farmácia e conhecimento para todo tipo. Mas qual é o seu nível? O que você está buscando? Você quer crescer? Aprenda. Entenda o passo a passo. Entenda que você precisa estar sempre um passo à frente, trazendo tecnologia, trazendo gente, aprendendo. Como aqui, André, quero falar com você. Me explica isso, como que funciona. Minha farmácia ainda é pequena, mas eu vou crescer. Minha farmácia é pequena, mas eu ainda chego lá. Será que você tem uma solução que me adequa? E numa humildade intelectual, André, que eu vejo que faz falta em alguns empresários. Empresários que acham que sabe tudo. A arrogância, ela interfere muito na performance. Eu queria que você comentasse tudo isso. Falei um monte de coisa aqui, mas eu queria que você comentasse sobre isso, por favor. Para mim, eu estou tendo uma aula. Alguns conceitos eu mudei só com esse bate-papo. Principalmente isso de tirar do balcão o atendimento ali do delivery. Gostei demais da sua colocação. A comissão é outra, André. E também, por outro lado, o comportamento, as características do balconista é de falar, de conversar, olhar no olho. E de quem atende o WhatsApp é outro perfil. É outro perfil. Igual, por exemplo, minha filha no WhatsApp, ela rapidinho faz tal, me põe para responder cliente no WhatsApp. Eu pulo do sexto andar, eu não gosto, eu não vou ficar ali. O balconista, às vezes, ele não gosta de atender o WhatsApp e ele está tendo que atender o WhatsApp porque ele está preocupado com ganho. A farmácia tem que ver também o perfil certo. Gostei demais, vou levar isso para todos os clientes que eu tenho. Esse Contrate ponto. A Desenvolva para te ajudar Não, vou indicar. a implantar. Sem dúvida. Vou indicar para todos os clientes. Tem que ter técnica, tem que ter essa sacada que você vai aperfeiçoando ela dia a dia. Você é especialista na área. Então, a farmácia tem que ter humildade. Olha que interessante. Você me indicou um cliente numa cidade X. Não vou destacar o nome da cidade. Uma cidade grande, interior de São Paulo. O dono dessa farmácia me indicou para um concorrente dele. Por quê? Porque ele sabe quantos mais motoboys tivermos ali atendendo ele, atendendo a outra farmácia, principalmente farmácias independentes, eles estão mais seguros, têm qualidade. Os bichos-papões, e eu atendo várias grandes redes, são essas grandes redes que eles chegam com marketing violento, preço violento, forma diferente de atuação. Então, a farmácia independente, no meu ponto de vista, tem que ter uma grande dose de humildade, chamar os concorrentes para a mesa, sabe? Chamar para comer uma pizza junto, falar de negócio, e o que nós podemos fazer em conjunto para nós nos defendermos e deixar o concorrente vir essas redes, mas também não perder tanto espaço. Então, é isso que você comentou do Dark Store. Eu acho que é possível. Imagina 10 farmácias numa cidade independente, eles cada um investe um pouco, montam a Dark Store com toda a tecnologia. Hoje tem automação de estoque, hoje tem um marketing bem feito, tem jeito de você fazer com custo muito baixo e com volume de alto de venda, utilizando o melhor do mercado. Então, eu acho que esse caminho é um caminho óbvio, que mais cedo ou mais tarde vai acontecer, Marcelo. Exato. Eu tenho 5 filhos, André. 5? Você tem 2 meninas? Tem uma filha, filha. Que é a Ana, né? Minha parceira está acompanhando aqui, dando os toques sutis. Você sabe por que uma criança tem medo do bicho-papão? Não, calma. Porque ele não existe e ninguém sabe como ele é. A rede não é um bicho-papão. A rede só é um bicho-papão para quem não sabe. É diferente. Por exemplo, você também trabalha lá, assim como eu. Você trabalha na rede grande e eu também trabalho. Não é bicho-papão. De forma alguma. A questão aqui é conheça. Conhecereis e vós será libertado. Você precisa conhecer. Uma coisa maravilhosa hoje que eu quero falar para você é que a tecnologia ela está à disposição de todos. A inteligência artificial veio a todos. Eu quero saber como é que funciona uma roteirização. Você tem gente para saber, você tem nome, você tem WhatsApp, você tem telefone. Eu quero saber porque tá difícil contratar. Você tem alguém que fala isso. Nossa,
O Marcelo disse aí que nós temos que montar uma estrutura de um delivery. Hoje nós temos um método, a Desenvolva tem um método. Como ligação, tempo. Poxa, eu criei uma tecnologia de WhatsApp. Tem. E não é mais para alguns, André. Então não é bicho-papão. Eu não concordo quando você fala assim, ele é bicho-papão. Não é. Porque é disponível. Sim. Agora, aonde está o desafio? Você quer? É igual uma criança que está segurando um pirulito. Ninguém tira dela. Você que está ouvindo aí, você realmente quer mudar um cenário? Sabe qual é o maior desafio que eu enfrento num processo de mudança? E você, consultor, você sabe do que eu estou falando? Sim. É a mentalidade do empresário. Mentalidade, número 1. Ele quer tudo para ontem. A farmácia dele tem 20 anos, André. A farmácia dele tem 20 anos e ele quer que a consultoria faça tudo em uma reunião de treinamento com a equipe dele. E demorou 20 anos para ele fazer toda a confusão que ele fez e toda a bênção que ele fez. Segundo, ausência de mentalidade. De acreditar. Como você falou, achei incrível você falar assim, não, porque terceirização é ruim. É ruim nos moldes que você fez. Mas os moldes jurídicos, os moldes certos, é uma grande sacada, uma grande vitória. O que mais, André? Que desafio que você tem com empresários, além dessas duas coisas? Sim. Eu gostei de uma frase que você disse, que o proprietário da farmácia tem que buscar conhecimento e buscar humildade ali, que falta, às vezes, para ele ter essa paciência da mudança. Tem uma frase em latim que fala, homo nocete ipsum. Homem, conheça-te a ti mesmo e conhecerá os deuses do universo. O empresário tem que conhecer a ele, conhecer a farmácia dele, as dores dele. Ele tem que voltar no tempo, quando ele iniciou a farmácia, com aquela empolgação, com aquele entusiasmo, com aquela fé, com aquela confiança que ele vai crescer. Porque às vezes a pessoa conquistou alguma coisa e vai acomodando e vai distanciando da realidade dele. Então ele tem que entender o momento que ele está, se colocar ali, opa, eu estou muito aquém do que eu posso ser. Você falou também a respeito do bicho-papão, que as sedes não são bicho-papão, concordo em grau, gênero e número. Das sedes maiores, tem algumas que falam assim, eu fechei loja tal lugar, sim. Aí você vai estudar por que eles fecharam lojas ali. Porque ali tem bicho-papão para eles. Tem farmácia que faz tão bem feito, com tamanha qualidade, que eles não ficam, porque o cliente está fiel. O cliente já está acostumado, já está confortável ali para eles. Então, não que ele não tem que ser bicho-papão para ninguém, mas temos que fazer bem feito. Exato. Quando a gente faz bem feito, nós conquistamos nosso espaço e de maneira mais duradoura, né? Mas isso de fazer bem feito tem que ser uma mudança contínua, uma melhoria contínua. Nada parado desenvolve. Água parada gera lodo, gera bicho, dá dengue. Então a água tem que estar fluindo, tem que ter treinamento. Estou no hotel muito bom, com a rede que você me indicou. Agradeço bastante, mas percebe que as meninas do balcão não têm, às vezes, a sensibilidade por falta de um treinamento. Chegou uma senhorinha lá com andador, custando andar. Aí minha esposa falou assim, por que não vai lá, busca uma cadeira de roda para ela? Ela falou assim, não, mas quem tem que indicar isso é o acompanhante dela. Falta de treinamento. O treinamento vai dando sensibilidade para as pessoas saberem o certo e errado. Exato. Então, a minha sugestão é que você contrate pessoas certas, mas treine-as. A pessoa certa sem treinamento fica ruim. Vai adormecendo e o empresário precisa assistir vários cursos, palestras, ir na Bradilan, como se fosse, ou na Bradilan no evento, como se fosse a primeira vez na vida. Aquele sentimento que uma criança tem, nossa, que fantástico, que incrível. Anota, levar para mudar a farmácia dele. Então, não pode só mudar as aparências, tem que mudar profundamente, né, Marcelo? É isso aí. Um ponto importante que nós estamos falando de estar antenado com o mercado, né? Se olhar para fora. Olhar para, principalmente, aquele que dita regras, que é o cliente. Nós estamos hoje no dia... Que dia que é hoje? Eu estou perdido aqui. De 17... Sim. Esse podcast está sendo gravado no dia 17 de março. E na semana passada, ou retrasada, nós tivemos uma informação de uma gigante americana, né, de farmácia, chamada Walgreens, que
Há 10 anos atrás, ela estava sendo avaliada em 100 bilhões de dólares de venda. E ela foi vendida por uma porcentagem de 10% desse valor. E sabe qual foi a grande informação que os acionistas trouxeram? Foi adquirida pela Sycamore Partners por 10 bi. 10% do valor. Que coisa, hein? Sabe qual foi o grande ponto assim que os analistas falaram? A empresa não prestou atenção nas necessidades do cliente. Elas viram lá a Amazon, elas viram lá outras empresas. E o ponto aqui para nós, farmácias independentes, né, que é o grande público que a Desenvolva tem, é o quanto você está ouvindo aquilo que está acontecendo. Quantos podcasts iguais a esse você está percebendo? Quantos eventos você está indo? Quantos grupos de WhatsApp você está inserido para aprender e trazer para dentro da sua realidade? Checar, nossa, aquilo que foi comentado naquele podcast lá, será que tem alguma coisa a ver? E aí, eu quero agora estimular, né, André? E eu quero convidá-lo a fazer isso. Que perguntas nós devemos fazer, né? Essa audiência toda que está ouvindo. Que perguntas? Se eles pudessem anotar lá. Então, o André agora vai dar alguns insights, algumas perguntas. Porque eu gosto muito de pergunta. As perguntas a gente encontra a resposta. Que perguntas nós temos que fazer para que a nossa farmácia cresça? E eu vou começar, André. Aí eu quero que você complemente. A primeira pergunta, e eu quero começar com essa, é assim: que farmácia você quer ter quando crescer? Sabe aquela pergunta que a gente faz para o nosso filho? Que farmácia você quer ter? Essa é a primeira farmácia. Essa é a primeira pergunta que eu quero que você faça. Olhe bem nos meus olhos aqui, né? Olhe bem nos meus olhos e anota essa pergunta. Você precisa conversar com o teu sócio. Você precisa começar a discutir com a tua equipe que farmácia que nós queremos ter. Porque a resposta a essa pergunta vai dar uma visão do tipo de farmácia que ele quer ter, e da visão que ele vai ter vem a direção. Porque, André, não adianta eu falar de rota, de sistema, de tecnologia, falar que agora os meus entregadores, eu vou saber exatamente onde eles estão. Achei muito legal nos outros episódios que você falou, resumindo aqui esses 3, falar assim, nossa, agora o entregador não preciso mais separar para ele a rota. A Flux Pharma tem uma metodologia que vai separar sozinha. É isso que eu entendi, ok? Não adianta a gente falar isso se o cara ainda está discutindo algo que não faz sentido, né? Então, essa é a primeira pergunta. E você, André, que pergunta você acha que eles têm que anotar ali? Por favor. Então, primeiro eu vou dar um dado. Em torno de 17% do faturamento de uma farmácia é o delivery, isso na média que eu tenho estudado aí no mercado. Agora, da sua região, pega 5 quilômetros em volta da sua farmácia, quantos por cento do delivery que acontece de farmácia você tem essa participação? Será que você tem a mesma participação que tem algumas ferramentas aí que já oferecem a sua participação de mercado? Porque o comportamento do consumidor mudou. Ele quer praticidade. Você lembra da época que tinha Kodak ou não? Que a Olivetti era top, que tinha Blockbuster. Muitas empresas gigantes deixaram de existir porque não acompanharam a evolução do mercado. Muitas farmácias também. Então, as grandes compram as pequenas, não. As melhores crescem e as piores ficam. As melhores aos olhos de quem? Do consumidor. Então, essa inovação, já existe uma inteligência artificial que está sendo utilizada para salão de beleza, para alguns segmentos, que você liga para marcar, cortar o cabelo. O computador, a inteligência artificial, fala com você, se acha que é uma pessoa, escolhe o horário para você e marca, você não sabe. Custo, praticamente zero. Então, o mundo vai caminhar para isso, mudanças radicais e profundas. Mas algo já está desenhado, que é a comodidade que o consumidor quer para comprar e receber em casa. Isso. Não existe outra opção sem ser com o entregador, com o motoboy. Então,
Tem que focar, né? Então, só essa pergunta. Qual que é a participação que a farmácia tem na sua região? Então, a primeira pergunta aí para você. Eu vou fazer a terceira pergunta e o André vai encerrar com uma quarta. Já vai pensando aí que pergunta. Que necessidade o meu cliente quer? O que o meu cliente quer? Para de inventar coisas que o seu concorrente está fazendo. Pensa no seu cliente. Porque tem muita farmácia que está copiando tanta coisa do outro, mas ele esquece de olhar para dentro. E emendando essa pergunta, eu vou. E o meu time? Ele sabe exatamente para onde eu estou indo? Ele entende as necessidades que esse mercado tem? E quando eu falo mercado, é cliente. Mercado não é associativismo, mercado não é se está nessa rede ou não. Mercado é o que o cliente quer. Porque quanto mais eu estar antenado com a necessidade do cliente, mais eu posso olhar para dentro junto com o meu time e criar soluções. Teve uma cidade lá em Belo Horizonte que um dia nós estivemos lá e eu vi a quantidade de bicicletas rodando naquela cidade. Uma cidade plana. Lagoa da Prata. E aí, o que aconteceu? Nós fomos lá montar um layout. A Desenvolva tem um projeto de layout, de layoutização. A Desenvolva está sempre querendo olhar para o futuro. E eu disse ao dono da farmácia, vamos trazer aqui para essa farmácia um mecanismo de encher pneu. Um pressurizador. Na porta da farmácia havia espaço e nós colocamos um lugar para que os clientes colocassem as suas bicicletas e travassem, sem ter o próprio cadeado, a gente fornecia. Nós colocamos pressurizadores para poder encher. Se você olhar a quantidade de gente que vai até lá e olha aquele serviço gratuito. Por quê? Aonde que eu coloco? No posto de gasolina? Aquilo lá estoura o pneu. Eu mesmo já perdi vários pneus dos meus filhos fazendo isso. Entende? O olhar atento ao que o cliente quer e o olhar para dentro faz a sua farmácia ser diferencial. E a última pergunta, André, o que você faria para eles, por favor? A última pergunta, quão distante vocês estão, ou você está, numa farmácia nota 10 no delivery? Uau. Então, assim, opa, eu estou nota 2, nota 3. Então, é como vai construir uma casa. Você monta um projeto arquitetônico, hidráulico, estrutural, para depois você começar a construir. Então, esse delivery nota 10 que você está, suponha que você está nota 7, ou nota 6, nota 5. Para responder essa pergunta, até sugiro, faz a reunião com seus balconistas, com seu gerente e questione. Nós queremos o melhor delivery da região. Quão distante nós estamos? Então, responda e monte um delivery nota 10. Então, é isso aí. Eu espero que com esses episódios todos que nós gravamos aqui, mais todo o material, nós temos vários projetos, porque eu acredito que a farmácia poderosa é uma farmácia que tem um delivery poderoso. Uma farmácia que está onde o cliente está. Eu espero que você tenha gostado. Anota aqui as suas observações, anota aqui aquilo que você quer saber mais, anota aqui aquilo que você viu de interessante, comente. Coloque aí o teu curtir, isso ajuda que essa mensagem seja levada para mais e mais farmácias que querem se profissionalizar. André, muito obrigado pela sua presença novamente. Né? Eu que te agradeço, Marcelo. Uma honra, realmente, a sua sabedoria é incrível aí, a sua vivência prática, não só teórica, de farmácia. Conhece muito. É isso aí. Obrigado e que a gente se vê nos próximos episódios e eventos que a Desenvolva for fazer. Até mais. Tchau.